Salve pessoal, Vini Pato aqui. Hoje eu gostaria de conversar com vocês aqui, fazer uma reflexão também sobre um vídeo do Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, que está rolando lá na Rede Vizinha. E eu gostaria de comentar com vocês, porque eu vejo que muitas pessoas, apesar de eu achar que todo mundo já sabe disso, eu acho que eu estou errado. A maior parte das pessoas ainda não tem noção do que está por vir numa questão até de controle geopolítico. Então, é isso que eu gostaria de tratar com vocês. O prefeito fez um vídeo, eu vou colocar aqui para a gente ver e aí a gente comentar um pouco sobre isso. Eu vejo até influenciadores muito conhecidos que não entendem o que está acontecendo no cenário geopolítico, que defendem até pautas que nem mesmo eles, eu acredito, que entendam sobre isso. Então, para a gente elucidar um pouco isso, eu gostaria de... Vou colocar o vídeo aqui. Só antes eu gostaria de pedir para você se inscrever aqui no canal para a gente alcançar a meta de 3.000 inscritos e deixar o like aqui se você gostou desse conteúdo. Bom, agora bora para o vídeo para a gente analisar juntos. No final desse ano nós teremos o maior centro de inteligência, de vigilância e de uso de tecnologia no combate à criminalidade de todo o Brasil. Vamos chegar a 20.000 câmeras instaladas, câmeras inteligentes, até 2028. Do que essas câmeras são capazes? A primeira pergunta que eu faço é se ele está fazendo isso também dentro da Alerj, dentro dos escritórios que ele frequenta, se ele vai monitorar todo mundo também, porque essa vigilância toda, a gente já comentou em vídeos anteriores, vem de sistemas operacionais e softwares como o da Palantir, que a gente tem vídeo aqui no canal explicando. Se você não conhece essa empresa, recomendo fortemente que você passe a estudá-la, porque ela pode moldar a forma que nós vemos o mundo. Isso não é um alarmismo, e sim uma constatação. Ou se não, para o próprio governo de Pequim, né, que detém a outro tipo de tecnologia de monitoramento, já que o Brasil não é autossuficiente nesses tipos de serviço. Detecção de veículos, bicicletas e pessoas. Olha o nível da detecção de veículos, é exatamente como tem lá na China, é exatamente assim. Então, para você entender as placas, você acha que isso vai ser para multar, para pegar bandido, para pegar canalhas aí na rua, pessoal que está cometendo crimes? Eu acho difícil. Com certeza, essa é uma fala que eles fazem para trazer mais segurança, mas a gente sabe que quando a gente entrega segurança, a gente perde liberdade. Isso é um fato. Reconhecimento facial, um banco de dados de criminosos, fugitivos. Banco de dados de criminosos, fugitivos, olha aí, monitoramento, isso é exatamente assim. Se você colocar no YouTube e ver como funciona o monitoramento de uma câmera na China, você vai ver exatamente isso, é o nome de cada pessoa ali. Isso quando as pessoas não tiverem acesso a esses dados, ou seja, se você não tomou a picada, por exemplo, vai aparecer para fulano que você tem um potencial perigo, né? Hoje eles falam de criminosos, de pessoas que a gente entende que devam ser realmente presas. Mas os parâmetros vão mudando conforme o tempo. Os criminosos, para eles, se tornam outras pessoas. E a gente já viu muito isso, né? No 8 de janeiro, a gente tem muita gente presa que não cometeram crimes nem perto do que ocorreram anteriormente. Então, por exemplo, para manifestação, isso é um perigo, né? Isso traz uma certa instabilidade para que ocorra diversos tipos de eventos nas cidades, né, em questões políticas principalmente, porque isso vai ser sempre usado contra o cidadão, né? É importante que você entenda isso. E lendo os comentários, a gente consegue ver que as pessoas não têm nem ideia disso, ainda aplaudem ele, né? Uma pessoa que foi condenada, acho que a 800 anos de prisão, se eu não me engano. Desaparecidos, delinquentes, é incorporado a essa base do Civitas e a gente passa a poder fazer. Esse Civitas seria essa central de inteligência e vigilância acho que de todo o Brasil, se eu não me engano, e por isso que eles querem fazer o maior e melhor. Então, é exatamente isso, eles criam o caos no Rio de Janeiro, então criaram uma situação que todo mundo hoje visa e pede por mais segurança. Então você pediu, então toma essa vigilância. Para quê? Para melhorar na segurança. Por quê? Porque você não é capaz de fazer a sua segurança. Eles não permitem que você faça. Então que você seja sempre dependente dos seus dados, tudo, e vai ser basicamente todo mundo monitorado no Rio de Janeiro. E vamos continuar aqui porque piora. O reconhecimento facial com essas 20.000 câmeras que vão estar espalhadas pela cidade.
20 mil câmeras, e a gente não está falando de radar, são 20 mil câmeras simplesmente para vigilância. E o grande foco delas, eles não vão colocar nos morros, né? Você sabe que eles não vão colocar lá, eles vão colocar na Zona Sul, entupir toda aquela região, né, de câmeras, porque é ali que ocorrem assaltos, arrastões, Barra da Tijuca. Mas eu quero entender como que isso vai funcionar para preservar os dados dos cidadãos. Como que isso vai ser utilizado na questão de não serem utilizados para outros fins, para outras, porque policiais, todo mundo vai ter acesso aos seus dados, aonde você estava, onde você passou, de onde você veio. Hoje eles vão ter, daqui a pouco vai ser só a própria inteligência artificial mesmo que vai fazer a execução de tudo, né? Mas ainda hoje a gente vai ter os dados disponíveis 24 horas, independente se você está com celular ou não. Isso é uma grande preocupação. Mais uma vez, no vídeo que eu conto da Palantir, se você não entende isso, você não vai conseguir entender o que eu estou querendo dizer aqui. Se você não entende o que essa empresa está fazendo e como ela está utilizando os dados e o cruzamento de dados, inclusive de questões de saúde, dados de outras coisas, estão sendo utilizados todos contra os cidadãos. E aí, putz, só piora, né? Essa situação é uma pessoa... Imagina se ele está preocupado com o crime do Rio de Janeiro. Você acha que ele está? Além disso, nós estamos criando um novo equipamento possível, que é a chamada fronteira digital. E olha lá, fronteira digital. Ou seja, todas as entradas e saídas da cidade do Rio de Janeiro terão códigos de câmeras, ou seja, ninguém entra ou sai da cidade sem ser monitorado. Ninguém entra ou sai da cidade sem ser monitorado. Quando a gente fala da cidade de 15 minutos, que nós só vamos poder nos deslocar apenas quando necessário e quando tivermos um ok do Estado para fazer isso, do contrário, a gente vai ter que transitar por ali. Por que você está indo para o Rio de Janeiro? Ah, não, para lazer. Não, lazer não, cara. Você gasta X de carbono para vir para cá, não sei o que, você produz menos do que isso, então você não vai poder entrar aqui, você não tem essa necessidade. Hoje você vai trabalhar lá na sua região para fomentar a economia. A gente viu com o Pix isso. A gente viu com o Pix eles querendo fomentar limitar locais para serem gastos o Pix justamente para fomentar aquilo ali. Isso vai muito de encontro com o crédito de carbono, sendo utilizado como um crédito social, digamos assim. Se você produz X quantidades de crédito de carbono, você pode consumir até tanto e aí beleza. Só que as pessoas não vão produzir esse crédito como eles imaginam, então eles vão ter que ser fornecidos, já que você deve prestar conta de tudo. Isso é basicamente o que vem acontecendo e como vem avançando hoje. Então a gente não pode perder isso de foco, né? Não pode perder esse foco e sempre entender que eles não querem o melhor para você. Eles não querem e nunca vão querer. Então você achar que isso aqui é para segurança, botar um monitoramento de quem entra e quem sai no Rio de Janeiro, por quê? Porque o bandido vai entrar por ali, você vai identificar ele e vai atrás dele. Todo mundo que passar ali que for bandido, você vai sair atrás dele. Não, é simplesmente para monitoramento. Monitoramento inteligente sobre os dados. E é essa a guerra da informação que nós vemos hoje. A cidade do Rio de Janeiro passará a ser uma cidade com cercamento digital. A Prefeitura do Rio de Janeiro não vai parar nesse trabalho de colaboração com o Estado. Todos aqui sabem que há uma diferença política enorme entre o governo do Estado do Rio de Janeiro, aquilo que o governo do Estado do Rio de Janeiro representa, e a Prefeitura, mas nós aqui sabemos dividir essas diferenças políticas e trabalhar em parceria. Os delegados, os investigadores, os agentes de polícia, os policiais têm permanentemente se dirigido diretamente ao... E aí isso me preocupa muito, porque quando você vai ter essa análise fundamentada e analítica de inteligência artificial por trás dos dados dos cidadãos, ele fica disponível para todo mundo. Eu acho que isso é uma reflexão que a gente tem que ter. Gostaria que vocês entendessem e estudassem sobre esse assunto. Eu falei um pouco aqui sobre a Palantir, mas também vocês devem estudar muito mais, porque realmente é algo que vem para mudar. E a gente sabe que até 2030, não queria ter falado essa palavra, mas até essa data, a gente sabe que ninguém vai ser dono de nada, mas mesmo assim você vai ser feliz. Então, é basicamente a agenda que eles querem cumprir. Para concluir, para a gente entender que as pessoas não têm noção, inclusive influenciadores grandes, eu nunca vi vídeos dele, mas eu sei que ele é uma pessoa que tem um alcance legal aí no YouTube, Raul Sena, então ele colocou no Twitter dele: se o Trump investigar a fundo o Pix, vai descobrir que o sistema de transferência dos Estados Unidos é limitado e atrasado.
tomara que ele copie o Pix, porque o SWIFT é uma porcaria. Então, assim, eu não entendi. Será que ele quer o mal para os Estados Unidos, né? Para o próximo, no caso, dane-se se é Estados Unidos ou qualquer um, mas o Pix é a maior arma, ferramenta de monitoramento que o Brasil já inventou em massa, porque é aquilo que a gente falou até quando teve aquele problema do Tigrinho, né? Que eles viram que muito dinheiro do Bolsa Família estava indo para o Tigrinho, então eles queriam limitar isso, e o Pix possibilita isso, possibilita, como eu falei, a gente limitar compras em determinadas distâncias, justamente com aquele toque, para você fomentar a sua região, porque você produz aqui, você está indo gastar lá em São Paulo, você está indo gastar em Salvador, no Rio de Janeiro, não, então a sua região é aquela, fica ali, justamente também corroborando com as cidades de 15 minutos, tudo isso na mesma agenda. Eu acho que é importante. Trump manda e órgão dos Estados Unidos abre investigação contra o Brasil que mira até o Pix. Então ele vê o Pix como uma grande ferramenta, uma pessoa que fala sobre o mercado financeiro que deveria, eu não sei se para ele vê com bons olhos ou não, o meu ponto eu não conheço o conteúdo dele, mas apenas mostrando que as pessoas não estão nem aí, apenas estão pensando na conveniência e na facilidade de transferências. É isso que importa, é isso que eles querem assegurar-se. Então, para mim, a facilidade e a segurança, eu deixo a segurança que eles nos propõem, eu deixo de segundo lado para eu tentar fazer a minha e para eu ter mais privacidade e liberdade no que eu quiser fazer. Então, isso tudo a gente tem que entender, isso está ocorrendo diante dos nossos olhos. E eu acho importante passar isso para vocês, pelo menos para que vocês entendam o que realmente está acontecendo. Tem solução? Claro que tem solução. Isso tudo pode ser postergado dependendo da situação que o Brasil se encontra ou o país que isso está sendo implementado. Então pode ser postergado, pode ser adiantado, depende quão fácil é a manipulação sobre as pessoas. Eu entendo dessa forma, hoje ainda a gente consegue fazer transações bancárias sem que nós tenhamos toda a nossa exposição aberta para todo mundo. Então é importante a gente salientar sempre isso. Galera, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Deixa aqui seu like se você gostou. Muito obrigado, valeu e até a próxima.